Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero conversar com você que gosta de música, com você que faz parte do Ministério de Louvor na sua igreja. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão da música que nós usamos para louvar a Deus na igreja, nos cultos. E eu quero analisar com vocês o Salmo 150, principalmente no verso 4, que diz assim, ó: louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. O Salmo 150, no verso 4, está dizendo para a gente louvar a Deus com adufes, que era uma espécie de um tamboril, de um pandeiro, e com danças. Então será que atendendo ao salmista, eu posso lá na frente louvar a Deus dançando e tocando tambor? É o que está dizendo aí, né? É correto ou é errado? Outra coisa, o povo hebreu na passagem do Mar Vermelho, está descrito lá que Miriam, ela tocou o pandeiro e também dançou. Será que aqui eu posso criar uma doutrina em que eu posso adorar a Deus na igreja dançando e tocando tambor? Olha só, antes da gente entrar nesse contexto, eu quero dizer para você que a música, aquela parte instrumental, ela também comunica algo, não é só a letra. Eu quero fazer uma experiência com você aqui para mostrar para você que a parte instrumental também comunica algo. Por exemplo, a parte instrumental, ela consegue mudar os seus sentimentos. Vamos lá, vamos fazer um laboratório para você poder entender. Eu vou colocar aqui uma melodia e eu vou pedir para você prestar atenção nessa melodia. Presta atenção nessa melodia. Como você pôde perceber, essa melodia trouxe um sentimento para você, não foi? Deixa eu ver se eu consigo descobrir qual foi o sentimento que essa melodia trouxe para você. Acredito que essa melodia passou para você tristeza, melancolia, foi ou não foi? Olha só, não tinha letra nenhuma, é só um violão tocado ali, mas tenho certeza que você, ao ouvir essa melodia, te passou um sentimento de melancolia e também de tristeza. Agora ouça esta outra melodia, preste atenção. Agora, nessa outra melodia, eu acredito que o sentimento que ela causou em você foi o oposto da primeira. A alegria, a vontade de bater o pé, de se mexer, não foi ou não foi? Essa segunda melodia, eu diria para você que provocou um sentimento de você, de alegria, de vontade de se mexer, né, de bater o pé ali. Tenho certeza que foi isso, foi o oposto da primeira melodia. Então, como você pode ver, mesmo a música sem a letra, ela pode mudar os seus sentimentos, ou para tristeza, melancolia, pode também levar o seu sentimento para um estado assim de mais atenção,
ou pode levar para euforia, né? Para a vontade de se mexer, até de dançar. Então, veja como é importante a música instrumental também, sem a letra. Agora, será que a música sem a letra, a parte dos instrumentos, também tem condição de mudar o meu pensamento? Vamos ver? Presta atenção nesta outra melodia. O que veio no seu pensamento quando você ouviu essa melodia? Tenho certeza que você visualizou no seu pensamento aquele personagem da Pantera Cor-de-Rosa. Você não estava pensando na Pantera Cor-de-Rosa, mas veio no seu pensamento. Então você percebe que a música instrumental, sem a letra, também tem condição do quê? De mudar o seu pensamento, sem letra nenhuma. Na primeira melodia eu consegui levar para você um sentimento de introspecção, de melancolia, de tristeza, sem letra nenhuma. Na segunda melodia eu consegui levar a você um sentimento de alegria, de vontade de mexer o corpo, e sem letra nenhuma, só com uma melodia, num simples violão. Na terceira música, na terceira melodia, eu consegui mudar o seu pensamento, eu consegui levar o seu pensamento lá para Pantera Cor-de-Rosa, para o personagem da Pantera Cor-de-Rosa. Você percebe como a parte instrumental é tão importante como a letra? Ambos vão transmitir uma mensagem. A pergunta é, quando você está lá cantando na igreja no culto de sábado pela manhã, momentos que vai anteceder a pregação, que sentimento você quer levar para a igreja? Euforia, baderna ou um sentimento de introspecção, de atenção? Que pensamento você quer levar para a igreja? Para a igreja, então, se voltar, né, no seu cognitivo para as coisas de Deus, ou pela música, pela melodia que está lá, ela se lembrar do rock, do samba ou coisas análogas. Então percebam que a letra é importante na escolha de uma música para cantar na igreja, mas a sua música, a parte instrumental, também é muito importante, tá certo? Agora voltando para o Salmo 150, que muitas pessoas usam para poder estar legitimando, né, batucada na igreja e também dança na igreja. Olha só, em primeiro lugar, o Salmo 150 não é um salmo doutrinário. Você não pode criar uma doutrina em cima de um salmo. Esse salmo, como os outros também, mas principalmente esse, é um salmo poético e metafórico. Aqui não está tentando se criar uma doutrina da maneira que você deve cantar ou tocar algum instrumento na igreja. Não, o objetivo do salmista aqui é dizer que todos nós que respiramos devemos o quê? Louvar o nosso Deus. Esse é o objetivo, não é um objetivo doutrinário. Porque se eu for levar como objetivo doutrinário, de forma literal, eu vou ter algumas sandices aqui. Primeiro, no verso 1 diz assim: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento. Como que eu vou louvar a Deus lá no céu? Não dá. O verso 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Ou seja, eu teria que colocar na igreja também, poderia colocar animais. Os animais respiram, o porco respira, eu poderia colocar um porco ali de sábado de manhã para louvar a Deus. Então o objetivo aqui não é doutrinário, senão você vai cometer estas sandices. Aqui é uma poesia, é um salmo metafórico que quer transmitir a ideia de que todos nós que fomos criados por Deus, que estamos respirando, porque Deus nos alimenta para isso, nós temos o dever de louvar a Deus, nada mais do que isso. Mas tem pessoas que usam isso aqui para poder legitimar o batuque e a dança na igreja.
Alguém poderia falar assim, mas Miriam, quando o povo hebreu fez a passagem do Mar Vermelho, tocou pandeiro e dançou. Olha só, eles passaram 400 anos no Egito. Mais de 200 anos como escravos, estavam saindo do Egito agora. Eles tinham se esquecido de praticamente todos os princípios de Deus. Então, aquela dança de Miriam é o que ela aprendeu no Egito. Ela expressou a sua alegria através do que ela sabia, e Deus aceitou, porque era a verdade para ela naquele momento, né? Depois, Deus ele foi então que gradualmente doutrinando e trazendo um reavivamento e uma reforma ao povo de Deus. Porque se eu for usar esses textos para legitimar dançar na igreja e fazer batucada, então também eu vou ter que legitimar o quê? A poligamia, porque eles também tinham várias mulheres. Eu vou ter que legitimar o uso de bebidas fermentadas, porque eles faziam isso. Quer ver um negócio interessante? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 29, e o verso 25. Abra lá. Olha o que está escrito lá. 2 Crônicas, capítulo 29, e o verso 25. Diz assim, também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Quando Salomão quando ele construiu o templo, Deus ali, através dos profetas, ele estabeleceu como deveria ser a liturgia no templo, inclusive a música. E se você prestar atenção, quando é estabelecido de forma organizada a liturgia no templo, ficam de fora os tambores. Aqui não tem. Aqui, foi Deus que escolheu quais instrumentos seriam tocados no templo. E aqui não tem tambor. E como você mesmo sabe, eles tocavam tambores. O povo de Israel tocava tambor, pandeiro, dançava. Mas aqui não tem mais dança e nem tambor. Entrou os símbolos. Símbolos sabe aqueles pratos que bate assim, só que eram pequenos, mas não era usado como percussão. Era usado para marcar o início de uma frase e o final de uma frase. Temos aqui também os alaúdes, né? As harpas, que eram instrumentos de corda. Então, assim, os tambores tão usados pelo povo de Israel em suas festividades, agora ficaram de fora na hora que Deus organizou como deveria ser a liturgia e o canto no templo. Nós temos que entender que o povo de Israel, os hebreus, eles foram altamente influenciados pelas outras nações, principalmente pelos egípcios. Mas Deus foi gradualmente o quê? Fazendo uma reforma. Tanto é que quando você chega no Novo Testamento, não tem mais tambor, não tem mais dança, não tem mais poligamia, não tem mais bebidas fermentadas entre o povo de Deus. Então foi de forma o quê? Gradativa. Eu não estou aqui querendo demonizar os tambores. Para mim, a minha percepção é que não existe instrumentos de Deus ou instrumentos do diabo. Existem instrumentos mais adequados para se tocar na igreja e outros menos adequados. Mas eu não vou entrar nessa seara de que esse instrumento é de Deus e isso é do diabo. Não, instrumento é algo inanimado. Quem vai dar vida é o ser humano. Agora, você há de convir que não dá para num sábado pela manhã eu fazer uma batucada lá na frente e dançar lá na frente. Então, é uma questão de princípios, porque nós temos na Bíblia, e também de bom senso. Alguém poderia dizer, mas então por que Deus, então, ele no Salmo 150 diz para adorar a Deus com adufes, uma espécie de um tamborim e com danças? Expliquei para vocês. Primeiro, que se trata de uma poesia, de um texto metafórico. Mas aí alguém pode perguntar, mas por que foi colocado ali danças, né? E tambores? Veja só. Eu acredito que o Salmo 150 foi escrito por Davi, né? A maioria dos teólogos aí fora acreditam que não foi escrito por Davi. Mas olha só,
Você que é adventista do sétimo dia, meu amigo, se você for lá no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 371, a serva do Senhor, ela diz que os 4 últimos salmos foram escritos por Davi. Ela cita ainda os 147, os 148, os 149 e os 150. Então isso quer dizer que quando o templo foi construído, Davi já era morto. Então essa poesia que foi escrita antes do templo, antes de Deus estabelecer o que eu acabei de ler para vocês aqui, os instrumentos que entrariam lá no templo. E antes disso aí, realmente, eles traziam lá coisas do Egito, como tambores, danças, mas depois Deus, então, ele intervém e diz, olha, daqui para frente eu quero assim, a partir do quê? A partir da liturgia estabelecida por Deus lá no templo de Salomão. A partir daí, então, você não verá mais tambores na adoração a Deus e nem danças. Acaba por ali. Então Deus, ele vai o quê? Ele vai de forma gradativa ensinando, instruindo o seu povo. Volto a dizer para você, eu não estou demonizando nenhum instrumento. Eu estou dizendo que Deus, ele estabeleceu uma maneira também para a gente louvar a Ele na igreja. E algumas pessoas pegam alguns textos, isolados, para poder formar uma doutrina daquilo que lhe apetece. Então, assim, o Salmo 150 é um salmo poético, metafórico, não é para doutrinar, é apenas para dar o sentido de que todos devem adorar ao Senhor. Segundo a serva do Senhor, ele foi escrito por Davi. Se foi escrito por Davi, foi antes de Deus então estabelecer o quê? A liturgia, como deveria ser o canto no templo. Olha, antes disso, vocês se lembram que lá quando Moisés subiu no Monte Sinai com Josué e ficou Arão lá embaixo, e eles então fizeram um bezerro de ouro e ofereceram um culto ao Senhor, Josué diz para Moisés assim, olha, eu estou ouvindo sons de guerra lá. O que Moisés fala? Não, isso são cantos de orgia. Por quê? Porque Moisés, ele conhecia a música pagã do Egito. A serva do Senhor fala que até Moisés foi influenciado por coisas erradas do Egito. Tanto é que ele precisou ficar 40 anos lá no deserto para poder desaprender tudo que ele aprendeu no Egito. Então, amigos, quando na Bíblia descreve lá atrás que o povo de Israel dançava ao toque de tambores, isso aí era uma prática que eles trouxeram do Egito, mas que Deus foi gradualmente o quê? Ensinando como deveria ser. Isso só aconteceu até Deus estabelecer como deveria ser a liturgia no templo de Salomão. A partir daí você não vai ver numa adoração no templo ninguém dançando, nem tocando tambor. No Novo Testamento também não tem nada disso. Como não tem mais poligamia, não tem mais uso de bebidas fortes. A pessoa que defende fazer uma batucada na igreja e dançar na igreja baseado nesses versos isolados, então vai ter que defender a poligamia também, vai ter que defender coisas absurdas. Em nome da diversidade, muita gente está querendo trazer uma música estranha para a igreja. Olha, e dizendo assim, olha, Deus é a favor da diversidade. Claro que Ele é, mas a diversidade que Ele o quê? Criou. Porque se eu for estabelecer na igreja coisas estranhas em nome da diversidade, eu vou ter também que estabelecer que eu posso comer o que eu quiser, porque Deus, ele gosta da diversidade. Eu vou poder usar a roupa que eu quiser, inclusive roupas que não tenham princípio da modéstia, porque Deus, ele gosta o quê? Da diversidade. Sim, Deus, ele é o Deus da diversidade, mas a diversidade que ele criou e que estão dentro dos seus princípios. Então eu espero ter contribuído aí com esse singelo vídeo, mas que nós possamos examinar a palavra de Deus, para que a gente, quando for adorar a Deus também com a música lá na igreja, a gente saiba que tipo de música que nós devemos usar para adorar ao nosso Deus.